Obrigado. Você sabia que existem coisas que você nem imagina? Você deveria contar para sua própria família. Muitos de nós acreditamos compartilhar tudo é um sinal de confiança. Proximidade ou maturidade é. Mas a Bíblia ensina que nem tudo deve ser revelado. Nem sempre. E não para todos. Sem preceder. Vamos conversar mais do que o necessário. Revelamos processos que Deus moldou em segredo. Estamos divulgando informações que ainda não estavam prontos para vir à luz. A escrita mostra que existe uma diferença entre transparência e uma vida árabe. Sem a capacidade de discriminar, Deus é o único Deus de ordem, tempo e sabedoria. E se ignorarmos essa ordem por meio de nossas palavras? Podemos abrir as portas? Em primeiro lugar, abrimos portas que já não sabemos como fechar. Não conte a eles sobre seus plots. Compartilhar a visão muito cedo pode até parecer inocente, até espiritual. Mas muitas vezes trata-se de buscar algum tipo de validação humana. Antes da confirmação divina, quando Deus coloca algo em seu coração, inicialmente ele trabalha nisso em segredo, dentro do personagem. E no processo, revelá-lo prematuramente, isso cria opiniões, medos e projeções, aqueles que não nasceram do Espírito, mas a partir de experiências humanas limitadas. Analisa a história que você já conhece. José e seus irmãos em Gênesis. Ele sabia que tinha recebido um sonho legítimo, uma verdadeira revelação, mas ele compartilhou cedo demais. Não foi o sonho que causou o conflito. Foi a revelação desnecessária, a visão que deveria amadurecer em silêncio despertou inveja, rejeição e traição. Claro, tudo fazia parte do plano de Deus. Mas por trás dessa história existe uma lição poderosa. Quando você anuncia algo que ainda está em processo, você corre o risco de provocar comparações e ciúme, até mesmo naqueles que dizem que te amam. O que ainda não tem raízes profundas pode ser arrancado por uma palavra de dúvida, plantada no momento errado. Quando você compartilha seus planos, você muitas vezes transfere sua convicção para o campo das opiniões. Você começa a ouvir, e se não der certo, você tem certeza? É arriscado demais. E mesmo que digam isso com carinho, essas palavras podem semear insegurança, onde antes havia clareza. As Escrituras ensinam que há um tempo de calar e um tempo de falar. Nem todo projeto precisa de uma plateia. Alguns precisam do silêncio para crescer. Em segundo lugar, não conte a eles sobre sua renda. Dinheiro é uma das áreas mais sensíveis do coração humano. E quando é revelado sem discernimento, isso muda. Dinâmicas que pareciam saudáveis. Não se trata de viver escondido, mas de entender que finanças não são nem um troféu para exibir, nem um fardo para anunciar. Elas são uma responsabilidade diante de Deus. Lembre-se do que aconteceu com Ezequias, quando ele mostrou todos os seus tesouros para visitantes estrangeiros. Não havia má intenção. Foi um ato que levou à exibição, e essa exibição abriu a porta para que aquilo que ele mostrou fosse cobiçado e mais tarde fosse conquistado. Mostrar tudo o que se tem, às vezes atrai justamente aqueles que querem tirar isso de você, e não aqueles que realmente ficam felizes por você, quando você revela exatamente quanto você ganha ou quanto você tem. Você muda sem querer a maneira como os outros te enxergam. Você deixa de ser simplesmente um filho, um irmão ou um membro da família e passa a ser visto como um recurso. A sabedoria financeira percebida não é frieza. Em terceiro lugar, é a sabedoria. Não fale sobre suas fraquezas. Vulnerabilidade é poderoso quando demonstrado no ambiente certo, mas destrutivo se tiver a capacidade de diferenciar é dada. Nem todas as fraquezas devem ser levadas em consideração. Será anunciado e nem todos que estão ouvindo sabem como ele lida com o que ouve. Lembre-se do que aconteceu com Sansão. Ele tinha uma vocação, força extraordinária e uma missão divina, mas ele revelou o segredo de sua força. Alguém que não compartilhava sua temor a Deus. Não foi a fraqueza que o destruiu, mas sim revelá-la no lugar errado. Quando você revela alguém onde você é vulnerável e essa pessoa não teme a Deus, você está entregando a arma para que ela te destrua. Se você revela suas fraquezas sem sabedoria, você pode mudar a maneira como os outros te percebem e tratam. Lutas internas precisam ser processadas primeiro na intimidade com Deus. Elas devem ser trabalhadas ali. A prudência não é hipocrisia, é proteção. Quarto ponto, não conte a ele sobre indiscrições familiares. Em toda família, existem momentos delicados, erros, fracassos e situações que não deveriam virar assunto facilmente. Nem tudo que acontece em casa deve sair de casa.
A Bíblia mostra claramente o que acontece quando a vergonha da família é exposta em vez de ser coberta. Lembre-se do episódio de Cam, que viu a nudez do pai. Em vez de cobri-la com honra, ele saiu e contou para os outros. Seus irmãos, por outro lado, foram de costas e cobrindo a vergonha do pai sem olhar para ela. A diferença não estava no que eles viam, mas o que eles fizeram com o que viram. A vergonha, difundir as crenças de um pai ou parente, traz consequências espirituais. Cobri-los traz bênçãos. A casa que aprende a se proteger com honra permanece firme. Mas aquilo que se revelou sem discernimento, ele se deteriora de dentro para fora. Quinto, não lhes conte sobre suas críticas aos outros. Falar sobre os erros de outra pessoa dentro da família pode parecer inofensivo, até mesmo justificável, mas murmurar carrega um peso espiritual que muitas vezes não é percebido. Até que o Dunbar, a Bíblia narra quando Miriam e Arão criticaram Moisés. Não foi em público. Foi uma conversa interna de família aparentemente privada, mas Deus levou isso a sério. Compartilhar críticas dentro do círculo familiar. Críticas no círculo familiar. Compartilhar alianças baseadas na negatividade. A língua é a base do poder da vida e da morte. A família deve ser um só lugar, sobre as quais os humanos são construídos, não onde as reputações estão em jogo na ausência da pessoa em questão. Ser demolido. Sexto, não conte a eles sobre seus desejos obscuros. Existem pensamentos que você deve encontrar um eco fora da sua mente, e ainda menos dentro da sua família. A tentação não é combatida. Buscando companhia, ela é superada quando você a traz para a luz certa, na presença de Deus. Quando uma pessoa começa a compartilhar fantasias pecaminosas, profundas, ressentimentos ou impulsos destrutivos para buscar compreensão ou aprovação, ela ultrapassa um limite perigoso. Não procure cúmplices para suas lutas internas dentro da sua família. Buscar aprovação para o pecado termina em tragédia. A Bíblia mostra repetidamente que o pecado ganha força quando encontra aprovação. Suas lutas precisam ser tratadas com arrependimento e orientação espiritual, não com conversas superficiais. Sétimo, não faça promessas emocionais a eles. Palavras ditas no meio de uma emoção intensa podem soar nobres, espirituais ou cheias de amor, mas se não forem pensadas com sabedoria, podem se tornar um fardo para o outro, que no fim terá que pagar por isso. A Bíblia mostra o caso de Jefté, que sob a pressão da batalha fez um voto impulsivo a Deus, sem medir as consequências. O que parecia uma declaração de fé acabou atingindo diretamente a própria família dele. Não foi a guerra que lhe causou dor, foi só a própria boca. Melhor não prometer do que prometer e ferir. A maturidade espiritual aprende a falar com prudência, a se comprometer com responsabilidade e a entender que o silêncio sábio muitas vezes protege mais do que uma declaração apaixonada. Oitavo, não conte a ele sobre seus conflitos de casal. Tensões em um casamento solomais, mas expô-las dentro da família pode causar danos irreparáveis. Quando você compartilha os problemas do seu relacionamento com seus pais, irmãos ou outros membros da família, você cria na cabeça deles uma imagem fixa de seu parceiro. Uma imagem que não vai mudar, mesmo que vocês se reconciliem. Os problemas do casal precisam ser resolvidos entre o casal, com a ajuda de Deus e, se necessário, com acompanhamento pastoral. Mas não devem se transformar em uma conversa de família. Ao longo desta mensagem, vimos que nem tudo deve ser dito mesmo, nem no círculo mais íntimo. Amar sua família não significa cada pensamento, cada plano ou cada processo. A Bíblia não nos chama para vivermos desconfiado, mas para andarmos com discernimento. Prudência não é frieza, é sabedoria aplicada. Deus age no oculto, antes de se revelar em público. E muitas vezes o silêncio faz parte do processo de proteção divina. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube para descobrir ainda mais conteúdos como este.